Glória a Deus, aleluias, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. A paz do Senhor para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo este vídeo. Vamos falar um pouco sobre anseio pela liberdade, né? Lá no livro de João, capítulo 8, 36, a palavra de Deus vai dizer assim, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livres, né? Todos nós, em algum momento, sentimos o desejo profundo por liberdade. É uma busca que permeia a nossa existência. O mundo ao nosso redor constantemente nos apresenta diferentes formas de liberdade. Liberdade financeira, liberdade de expressão, liberdade para fazer o que desejamos. Mas muitas vezes, essas promessas são ilusórias, passageiras e não satisfazem o vazio que sentimos dentro de nós. Quantas vezes você já alcançou algo que parecia ser a chave para a sua liberdade, apenas para descobrir que ainda se sentia preso? Isso acontece porque a verdadeira liberdade não se encontra nas coisas deste mundo. Jesus Cristo, no entanto, nos oferece uma liberdade que vai além do que o mundo pode nos dar. É uma liberdade que não depende das circunstâncias externas, mas que transforma nosso coração e alma. Ele nos chama a uma vida livre do pecado, do medo e da morte espiritual. Ele oferece uma liberdade que é plena, verdadeira e eterna. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a promessa em que nos firmamos hoje. A liberdade que Cristo nos oferece se torna verdadeiramente valiosa quando entendemos a realidade do cativeiro espiritual. O problema do cativeiro espiritual é uma condição que afeta todas as pessoas. No centro desse cativeiro está a natureza do pecado. O pecado não é apenas um conjunto de ações erradas, é uma força que nos prende e nos separa de Deus. Desde o início da humanidade, o pecado tem sido a barreira que impede a nossa comunhão com o Criador. Ele nos escraviza, nos ilude com prazeres temporários e nos faz prisioneiros de hábitos e comportamentos destrutíveis. O pecado cria um abismo entre nós e Deus, nos afastando da verdadeira fonte de vida. Muitas vezes, as correntes que nos prendem não são visíveis aos olhos. Elas são feitas de medo, vícios, culpas e feridas emocionais que carregamos ao longo da vida. Essas correntes nos impedem de avançar, de experimentar a plenitude que Deus tem para nós. Quantas pessoas vivem acorrentadas ao passado, carregando uma culpa que parece impossível de se livrar? Ou quantos estão presos em vícios, buscando alívio para suas dores, em coisas que apenas os afundam mais? Vamos ver alguns exemplos bíblicos, no qual dá exemplos, desta passagem. Vamos ver o Gadareno que está lá no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Este homem vivia possuído por uma legião de demônios, habitando entre os túmulos, afastado da sociedade e de sua família. Ele era acorrentado fisicamente, mas as correntes espirituais eram ainda mais fortes. No entanto, quando Jesus chegou, toda aquela legião foi expulsa e o homem foi restaurado à sua sanidade e liberdade. Tem outra também sobre a mulher encurvada, que está lá no livro de Lucas, capítulo 13, do versículo 11 ao 13, que fala sobre uma mulher que por 18 anos, ela viveu encurvada, incapaz de se erguer. Seu corpo era um reflexo de um cativeiro espiritual. Jesus a viu e com uma palavra de poder a libertou. Sua libertação foi completa, tanto física quanto espiritual. Esses exemplos nos mostram que o cativeiro espiritual é real, mas também nos mostra que Jesus Cristo tem o poder de nos libertar. Não importa quão profundas sejam as correntes que nos prendem, o
poder de Cristo é maior. Ele veio para libertar os cativos e essa é a esperança que nos guia hoje. Quando falamos sobre liberdade, é impossível não reconhecer a centralidade de Jesus Cristo, o libertador supremo. Ele não é apenas um mestre ou um profeta, ele é o Filho de Deus, enviado ao mundo com uma missão clara e poderosa: libertar os cativos. Desde o início de seu ministério, Jesus deixou claro que ele veio para cumprir a profecia de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos. Está lá em Isaías, capítulo 61, versículo 1. Jesus não veio para reforçar o status ou simplesmente oferecer palavras de conforto. Ele veio para quebrar as correntes espirituais que prendem a humanidade. A história da mulher adúltera, em João capítulo 8, versículo 3 a 11, é um exemplo poderoso do libertador que Jesus é. Essa mulher apanhada em adultério foi trazida diante de Jesus Cristo pelos líderes religiosos que estavam prontos para apredejá-la conforme a lei de Moisés. Eles queriam testar Jesus, mas ele virou a situação de cabeça para baixo. Jesus desafiou a multidão dizendo: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Um a um, os acusadores foram embora e Jesus ficou sozinho com a mulher. Em um momento que poderia ter sido de condenação e morte, Jesus ofereceu misericórdia e uma nova chance. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aqui vemos o poder de Jesus Cristo não apenas para perdoar, mas para libertar. Ele não apenas perdoou seus pecados, mas também lhe deu a oportunidade de começar de novo, livre da culpa e da vergonha que a aprisionava. Mas a maior obra de libertação de Jesus Cristo aconteceu na cruz. A cruz, que muitos viam como símbolo de derrota e vergonha, tornou-se o maior símbolo de vitória e liberdade. Foi na cruz que Jesus Cristo carregou sobre si os pecados de toda a humanidade. Foi ali que ele enfrentou o poder do pecado e da morte e os venceu. Como Paulo nos lembra em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Jesus cancelou o escrito de dívida, que consistiam em ordenância e que nos era contrário, removendo inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades. Os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O sacrifício de Cristo na cruz quebra as correntes do pecado e da morte. Por meio de sua morte e ressurreição, ele nos oferece a verdadeira liberdade, uma liberdade que o mundo não pode dar. Essa é a liberdade de viver com os filhos e filhas de Deus, livres do poder do pecado, livres para viver uma nova vida em Cristo. É essa liberdade que proclamamos hoje, a liberdade que só Jesus pode oferecer. A liberdade que recebemos em Cristo é mais do que um momento de libertação. É o início de uma nova vida, uma vida marcada por transformação e crescimento contínuo. Para vivermos plenamente essa liberdade, precisamos entender e abraçar 3 aspectos essenciais: nossa nova identidade em Cristo, a caminhada com o Espírito Santo e a renovação da nossa mente. Quando Jesus nos liberta, ele nos dá uma nova identidade. Paulo nos lembra em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa nova identidade não é apenas uma mudança de rótulo, mas uma transformação profunda e completa. Já não somos mais definidos por nossos pecados passados, nossas falhas ou nossos medos. Somos nova criatura em Cristo, chamados a viver em santidade e justiça. Isso significa que as correntes que antes nos prendiam foram quebradas. Aqueles velhos hábitos, aqueles pensamentos de derrota, aquelas culpas que nos perseguiam, tudo isso foi deixado para trás. Agora, em Cristo somos livres para viver de acordo com o plano e o propósito de Deus para nossas vidas. Somos chamados para viver como filhos e filhas do Rei, refletindo a sua glória e amor ao mundo. No entanto, viver essa nova vida não é algo que podemos fazer por conta própria. Precisamos da ajuda e do poder do Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo nos exorta, dizendo: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O Espírito Santo é nosso guia, nosso conselheiro e nosso capacitador. Ele nos ajuda a viver de acordo com a vontade de Deus, a resistir às tentações e a permanecer firmes na liberdade que Cristo conquistou para nós. O Espírito Santo nos guia na verdade, nos lembra das palavras de Jesus e nos dá a força necessária para viver em vitória. Quando permitimos que o Espírito governe nossa vida, experimentamos uma liberdade que vai além das circunstâncias, mesmo quando enfrentamos desafios e provações. O Espírito Santo nos capacita a manter nossa paz, nossa alegria e nossa liberdade em Cristo. Mas para viver plenamente em liberdade, também precisamos renovar nossa mente. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos exorta dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdadeira libertação envolve uma transformação de pensamento. Precisamos aprender a pensar como Cristo, a ver o mundo e a nós mesmos através dos olhos de Deus. Renovar a mente significa substituir as mentiras que acreditávamos pelas verdades da palavra de Deus. Significa rejeitar os padrões deste mundo e abraçar os valores do reino de Deus. À medida que permitimos que a palavra de Deus transforme nossos pensamentos, começamos a viver de forma diferente. Nosso comportamento muda, nossas atitudes mudam e começamos a experimentar a liberdade que vem de viver de acordo com a vontade de Deus. Viver a liberdade em Cristo é um chamado para todos que foram libertos pelo seu poder. É um convite para viver como novas criaturas, guiado pelo Espírito Santo e transformado pela renovação da nossa mente. Essa liberdade não é apenas para ser experimentada, mas para ser dividida diariamente, como um testemunho do poder transformador de Jesus Cristo em nossas vidas. Agora que entendemos a profundidade do que significa ser liberto por Cristo, chegamos ao momento crucial desse estudo: o convite à libertação. Assim como Jesus chamou tantas pessoas ao longo do seu ministério para experimentar a verdadeira liberdade, Ele também está chamando você hoje. Este é o momento de responder ao chamado do Salvador, de deixar para trás as correntes que têm prendido sua vida e de se lançar aos braços daquele que pode te dar uma nova vida. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, está aqui neste lugar, está aí neste lugar, e Ele está chamando você. Ele vê as lutas que você enfrenta,
as correntes que te prendem, as feridas que você carrega. Ele conhece cada área da sua vida que ainda está sob cativeiro. Assim como ele chamou o gadareno, a mulher encurvada e tantos outros, ele te chama pelo nome. Ele te convida a vir até ele, a lançar sobre ele toda a sua dor, todo o seu pecado, toda a sua garra. Jesus quer te libertar e te dar uma vida nova, uma vida de plenitude e paz. Vamos agora entrar em um momento de oração, um momento de se entregar total ao Senhor. Se há área em sua vida que você sabe que ainda estão sob cativeiro, entregue-as a Cristo agora. Se você tem carregado medos, culpas, vícios ou qualquer outra coisa que tem impedido de viver a plenitude da liberdade em Cristo, este é o momento de se libertar. Ore comigo. Senhor, eu venho a Ti neste momento, reconhecendo que só Tu tem o poder de me libertar. Eu entrego a Ti todas as áreas da minha vida que ainda estão sob cativeiro. Quebra as correntes do pecado, do medo, da culpa e de qualquer coisa que tenha me aprisionado. Eu confio em Ti, Jesus, e recebo a liberdade que Tu me ofereces. Enche-me com o Teu Espírito Santo e guia-me na Tua verdade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.